Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4 e versículo 7, que nos diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Outros. Amém. Que nós vamos ver ao qual Tiago ele está nos instruindo, nos orientando para nós resistir ao diabo. Tem muitas formas de nós resistir ao diabo e aqui nós vamos ver também um exemplo ao qual Jesus resistiu ao diabo. Quando ele foi tentado em Mateus capítulo 4, em alguns versículos, o versículo 2 vai nos dizer assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui nós vamos ver que quando nós nos colocamos em obediência a Deus, nós passaremos por tentações. Nós vamos ter que resistir ao diabo. É necessário nós resistir ao diabo para nós podermos prosseguir na nossa caminhada e também para que o propósito de Deus seja realizado nas nossas vidas. E o tema dessa mensagem nesse dia é resistindo ao diabo. Nós vamos ver que submissão o significado é sob a missão. Mas sob a missão de quem, Rose? Sob a missão de Deus. Sob a sua palavra e a vontade de Deus. A vontade de Deus para com as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. No momento, pode até parecer que não seja boa, que não seja agradável e que não seja perfeita. Mas no decorrer, no passar do tempo, nós vamos percebendo que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas. Então, obedecer a palavra de Deus. Obedecer a direção ao qual Deus nos instrui. Isso é você estar sob a missão de Deus. Nós vamos viver liberdade através da nossa entrega total a Deus. Não é 1/3 da entrega, nem 1/5, mas é a entrega total. Você vai viver a liberdade em Deus. Então a nossa entrega a Deus, ela vai requerer conhecimento e entendimento do que a palavra ensina. E ela vai também requerer compromisso e obediência. O primeiro ponto ao qual Jesus foi tentado no deserto foi no versículo 3, que nos diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui nós vamos ver que Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites e ele teve fome. Então o primeiro ponto ao qual Jesus, o seu corpo físico está com fome. O diabo, ele sabe o que você precisa. Ele chega para Jesus e ele fala para Jesus para ele transformar aquelas pedras em pães. Então ele estava dizendo para Jesus nas entrelinhas: mata a tua fome. Para que você ficar com fome? Transforma essas pedras em pães e sacia a tua fome. Então o primeiro ponto ali é uma necessidade física. A fome, a necessidade do corpo físico era saciar a fome. Aí Jesus responde para ele
através da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus, ele vai falar para o diabo a palavra. Como que nós vamos vencer a Satanás? Resistir a Satanás? Através da palavra. Mas o diabo também falou a palavra, Rose. Mas o diabo não vive a palavra. Quanto mais você vive a palavra, mais autoridade no mundo espiritual você tem. O segundo, Jesus, lá no versículo 4, que vai nos dizer, o segundo ponto ao qual Satanás tenta Jesus. No 6, ele disse, no 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito. Ó, aqui ele já vem ali com a própria tentação, ele já vem com a palavra para colocar Jesus em aperto, em apuros. E ele vai dizer assim, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aqui Satanás, ele sabia o propósito ao qual Jesus tinha vindo nessa terra, e ele estava dizendo assim, se mate. Ele estava morte, suicídio. Ele estava induzindo pela palavra Jesus a não vir a cumprir o desígnio. Mas Jesus vai responder para ele, está escrito, não tentarás o teu Deus. Então nós vamos ver que o diabo, ele vai perseverar, ele vai insistir para que você não venha resistir ele. E nós vamos ver que pela segunda vez, Jesus resiste a Satanás. A terceira tentação, no versículo 8. O Satanás não ainda satisfeito, ele vai para o terceiro ponto, no versículo 8, que diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Aqui nós vamos ver um ponto assim muito extraordinário, ao qual Satanás, ele vai tentar Jesus na adoração. Ele vai pedir para Jesus se prostrar. Você só se prostra a quem você adora. Você só se prostra só a quem você adora. Então Satanás estava dizendo assim, me adore que eu vou te dar todos esses reinos e essas glórias desse mundo. E nós vamos ver que se Jesus adorasse ele, que seria de nós hoje? O propósito de Jesus seria frustrado. Mas Jesus se mantém firme, ele se mantém firme no propósito. E nós vamos ver que Jesus vai dizer para ele, não tentarás, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Agora aqui no versículo 11, vai nos dizer assim, com isto o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Para nós sermos servidos pelos anjos, nós precisamos resistir a Satanás. Nós precisamos vigiar, porque nós seremos tentados nas nossas fraquezas. Porque o diabo, ele é mestre e ele sabe as nossas
falhas, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. É naquilo que nós seremos tentados. E o conceito de tentação na Bíblia é um teste para demonstrar genuidade, fidelidade e caráter. Então, quando nós cedemos, nós não resistimos a Satanás. Nós somos reprovados no teste. E nós sabemos que há uma recompensa quando nós resistimos. E algo que eu quero falar muito forte, que é o qual o Espírito Santo tocou no meu coração. Não se prostre a Satanás. Não adore a Satanás. Não se renda a Satanás. Não se venda a Satanás. Porque ele vai tentar você. A você se prostrar e então você adorar. Mas o único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, é aquele que veio, morreu, padeceu, sofreu e morreu por nós. E ressuscitou no terceiro dia, ao qual dará sabedoria, força, graça para você, para mim, para nós resistir a Satanás. Resista e ele vai fugir de você. Mas se você não resistir, ele vai ganhar território. E você, infelizmente, não será aprovado. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, eu venho lhe dizer para você, em nome de Jesus, você será aprovado. Você será aprovado em nome de Jesus. E o teu testemunho será para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, nós te damos graça. Obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Jesus, porque nós somos provados e somos aprovados porque não estamos sós. O Senhor está conosco. A tua palavra nos diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós. Nós estamos acompanhados com a tua presença, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bondade, com o teu amor. Visita, Pai, cada um que está passando por tentação. Ajuda a resistir ao diabo e ele será vitorioso. O teu nome será glorificado na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Sim, nós te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe essa palavra, se inscreva no canal, seja instrumento de Deus compartilhando essa palavra, assim como falou no teu coração, irá falar no coração de outros que ouvirão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.